Olá, comparte! Hoje a nossa reflexão será apenas sobre um dos filmes que eu publiquei aqui no YouTube. Pois, por esse ter abordado vários assuntos, eu achei importante comentar contigo sobre alguns tópicos que são muito importantes na nossa vida. No filme Armando uma Aventura, o qual você poderá assistir clicando nesse card, eu começo esse vídeo comentando contigo sobre o meu projeto Furado e como eu busquei o transformar em algo útil para o nosso canal. Como eu comentei no próprio filme, nós devemos sempre procurar aproveitar todas as nossas ações, sejam elas promissoras ou atitudes equivocadas e idiotas que cometemos em nossas vidas, pois, na pior das hipóteses, esses erros, no mínimo, nos servem de lição para as nossas ações futuras. Nós devemos estar muito atentos às oportunidades que o acaso nos traz, pois é por seu intermédio que criamos um passado memorável e um futuro promissor. Pois quando estamos abertos para aprender as lições que a vida nos oferece, consequentemente evoluímos e nos tornamos pessoas melhores para nós mesmos. Outra abordagem que faço no início desse vídeo, de forma bastante sutil, é de que não devemos nos escravizar pelos objetivos que traçamos, pois por muitas vezes a nossa vida tenta nos mostrar que estes não são os mais adequados para serem realizados, e a nossa insistência na busca desse projeto apenas nos causa frustração e sofrimento. Quando abordo contigo sobre a minha opinião a respeito da proclamação da República, aqui temos um importante celeiro para analisarmos sobre a relatividade em torno de fatos mentirosos e que são apresentados como verdades absolutas. Eu quero iniciar essa análise te contando que a verdade sempre será relativa, pois a minha opinião sobre a proclamação da República é baseada na minha história e que poderá ser interpretada de uma forma totalmente diferente por uma outra pessoa, devido à sua história, crenças, interesses e mais uma montoeira de coisas. É importante ressaltar que a nossa compreensão sobre tudo que existe no universo é baseada na dualidade das coisas. Portanto, só podemos reconhecer o claro se houver o escuro, o certo se houver o errado, o feio se houver o bonito, e assim por diante. Deixando a profundidade dessa ideia de lado, acredito ser importante pontuar para você que a história de qualquer coisa é contada de acordo com os interesses, crenças e pontos de vista de quem está contando. Pois isso vale para a história do Brasil, da política, de um vizinho, do seu comparte e até mesmo sobre você, pois uma mesma situação poderá ser interpretada de várias maneiras. É muito importante que tenhamos várias informações de muitas fontes para podermos montar uma opinião sobre algum assunto, pois esta é a melhor maneira de estarmos o mais distante possível de uma avaliação equivocada. Na história que eu te contei sobre a Praça Tiradentes, além das mentiras propaladas como verdades inquestionáveis, temos ainda a clara demonstração do que o interesse faz com as pessoas, pois a praça mudou de nome por 3 vezes, única e exclusivamente por questões de interesses vigentes em épocas distintas de nossa história. O mesmo acontece com relação a gente, às pessoas em geral, ao trabalho e assim por diante, pois a mesma pessoa que te estende o tapete para te bajular hoje poderá ser aquela que irá puxar o tapete para te derrubar amanhã. Quando não deixamos nos seduzir por esse tipo de pessoa, a nossa vida fica muito mais simples e fácil de ser aproveitada. Aqui eu quero comentar contigo sobre uma ideia que certamente irei repetir por muitas vezes no futuro. Quanto mais simples for a sua vida, mais distante de você estará esse tipo de pessoa, pois estas são insaciáveis em seus desejos e ambições, e por isso elas se afastam de pessoas que não lhes ofertam nenhum tipo de vantagem pessoal. Concluindo a nossa reflexão, eu quero fechar essa nossa conversa com a história de Tiradentes, pois esse pagou com a própria vida o crime de ter uma opinião diferente da que era imposta. Pois se ele tivesse negado a sua simpatia à República, certamente a sua vida teria sido poupada. Nessa história, temos uma demonstração clara de que o que foi rotulado como errado ontem
pode ser considerado como correto hoje e que, por mais incrível que possa parecer, em ambos os casos essas opiniões podem estar muito longe do que teria sido mais promissor ao nosso Brasil. Quando começamos a entender que a verdade é relativa e que a nossa noção de certo e errado é variável, fortificamos a nossa humildade e percebemos que não temos o menor poder para mudar nada no tocante à vida dos outros e muito menos as realidades sociais vigentes. Afinal de contas, a única pessoa que possuímos um poder relativo é sobre nós mesmos. Um abraço e nos vemos na próxima.